Irmãos, nosso texto base de hoje é Hebreus 12, do 12 ao 15. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente antes que seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Agora nós vamos para Romanos, capítulo 6, versículo do 19 ao 23. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentei os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, as coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, nós vamos falar um pouquinho essa noite. O tema é escolhas corretas para o caminho da santificação. E aí, nós já temos falado várias vezes, né, sobre santificação. E a santificação, ela tem duas definições na Bíblia. A primeira definição é separação do mal e do pecado, que nós já sabemos que é isso. Santificação é separação de todo o pecado e do mal em si. E o outro contexto de santificação é a dedicação completa ao serviço do reino de Deus. Então, pode parecer que as duas coisas não se completam. Espera aí, santificação, sim, é abandonar o pecado e a maldade, isso eu entendo, mas dedicação às coisas de Deus, parece que há uma controvérsia. Mas os dois textos que nós lemos, eles deixam bem claro, e lá no texto de Hebreus, ele é muito claro que ele fala que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, nós podemos dizer que a santificação, ou a santidade, ela é algo essencial na nossa vida cristã. A santificação não é algo assim, se der, eu me santifico. Se der, eu vou buscar a santificação. Não. O texto de Hebreus diz que sem ela, ninguém verá o Senhor. A santificação, ela deve ser, para nós, um estilo de vida. Entende? O cristão, ele deve viver em santificação. Ele não deve estar em santificação. Qual é a diferença de viver e de estar em santificação? Estar é temporário. Então, a nossa santificação não pode ser temporária. Ela precisa ser algo natural na nossa vida. Por isso, irmãos, que faz muito sentido essa outra interpretação de que santificação é uma dedicação completa no serviço de Deus. Porque quando nós estamos envolvidos com Deus e com a sua obra e com as coisas de Deus, não vai haver tempo na nossa vida para nós buscarmos outras coisas que nos levam a perder a santificação.
Então, santificação, santidade, não é uma coisa impossível, ela é possível, e também não é alguma coisa temporária na nossa vida cristã. Quando Jesus ele faz a oração, a última oração antes de ser morto e crucificado, a oração sacerdotal que a gente vê lá em João 17, versículo 17. Santificá-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, aqui, Jesus, essa é a oração sacerdotal que Jesus está fazendo um pouco antes de ser crucificado. E nessa oração, Jesus ele ora por várias coisas. E aqui ele está orando pelos seus discípulos. Ele está orando pelos seus discípulos. E ele ora para que Deus os santifiquem. Interessante isso, né? Jesus pedindo a Deus pelos discípulos e pedindo que Deus os santifique. Irmãos, a nossa santificação, ela vem de Deus. Porque humanamente nós não conseguimos nos santificar. Então, até a nossa santificação, ela depende de Deus para a nossa vida. Mas o primeiro ponto que eu quero trazer um pouquinho para a gente, nessa noite, é esse exemplo de oração de Jesus. E Jesus aqui, tudo que ele fez, foi um exemplo para nós. Bom, se Jesus pediu a Deus pela santificação dos seus discípulos, isso nos mostra que nós devemos pedir a Deus pela nossa santificação. Nós devemos orar a Deus pedindo a santificação. E agora eu pergunto, na sua lista de oração, tem lá, Senhor, me santifique? Senhor, que a minha vida seja santa? Será que na nossa oração existe este clamor por uma santificação própria? Então, o primeiro passo para uma santificação é buscar naquele que nos dá a santificação, né? Nada mais lógico buscar na fonte, né? Deus é santo. Para quem eu vou buscar a minha santificação? Para quem é santo. Irmãos, olha como que é uma coisa tão fácil de ser vista, mas que a gente não vê. Que a oração é necessária na nossa vida para sermos santificados, porque ela vem de Deus. Ela vem de Deus, a santificação. Então, a nossa oração também, ela deve conter esta vontade de sermos santificados por Deus. E sermos, quando nós pedimos pela santificação, quando nós almejamos a santificação na nossa vida, então, Deus vai nos mostrando, através da sua palavra, que a sua palavra é que nos santifica. Ele vai nos mostrando o caminho para vivermos uma vida de santificação. E o Espírito Santo que habita em nós, ele vai nos levando a este caminho de santificação. Então, a oração por uma vida de santificação, ela é essencial. Mas eu digo aqui, que só busca santificação quem realmente entende e quer a santificação. Por quê? Porque a santificação é algo que bate muito forte contra os meus desejos, as minhas vontades, aquilo que eu gosto. Então, irmãos, eu falo que quem busca a santificação é quem quer ir para o céu mesmo.
porque entende que sem ela, ninguém verá o Senhor. Por quê? Porque quando eu deixo Deus agir na minha vida e mostrar o que Ele quer e o que Ele não quer para mim, vai com certeza bater contra os meus desejos, minhas vontades. E é por isso que o texto de Romanos que nós lemos fala assim, olha, vocês antes eram escravos do pecado e usavam o corpo de vocês para o pecado. E muitas vezes usavam de forma que vinham a se envergonhar. Agora, sendo servos de Cristo, vocês têm que usar o corpo de vocês para a glória de Cristo, para a santificação. Então, irmãos, a santificação é algo que vai bater muito contra os nossos desejos, as nossas vontades. Por quê? Porque não é fácil se santificar. E a gente pensa assim, mas abandonar o pecado, eu já abandonei o pecado. Beleza. Mas a santificação é uma entrega total a Deus. E às vezes é essa parte da entrega total a Deus que nós recuamos um pouquinho. Porque, irmãos, não é fácil deixarmos ser moldados por Deus. Porque nossa carne tem desejos. Mas Jesus é o nosso exemplo de santificação. Ele renunciou à sua glória para fazer a vontade de Deus, né? Ele se humilhou e se humilhou até a morte de cruz, quer dizer, ele deixou toda a sua vontade de lado, e a gente vê lá ali no Getsêmani, né? Se for possível, passa de mim esse cálice. Se for possível, passa de mim esse cálice, quer dizer, não era fácil, mas ele disse, mas, contudo, a tua vontade prevaleça, não a minha. Isso é a santificação, irmãos. É quando a gente diz, olha, Senhor, está difícil, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. É aceitar a vontade de Deus, apesar das minhas vontades, apesar daquilo que eu acho, que eu gosto. Irmãos, às vezes, nós deixamos de nos santificar por coisas pequenas, não é pelo pecado em si, mas é por coisinhas que nós vamos deixando entrar no nosso coração. Coisas, e é por isso que o texto de Hebreus fala aqui no final, né? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. E o que mais? E por ela muitos se contaminem. Uma raiz de amargura. Isso não tem a ver com pecado, tem a ver com sentimento, né? A amargura vem de sentimento, de uma frustração, de uma palavra, de uma decepção, de algumas coisas assim que vem a amargura no nosso coração. E vocês entendem que a amargura, ela nos contamina. Ela não contamina a pessoa que provocou. Ela contamina a nós. E o problema é que, além de nós, ela contamina outros. Por quê? De que maneira uma amargura contamina outros? Quando uma raiz de amargura é causada por alguém, o que vai acontecer? Nós vamos falar mal daquele alguém que nos causou aquilo. Então, irmãos, vocês estão vendo que, poxa, não foi o pecado em si, porque é um sentimento.
Mas quando eu deixo que ele entre, crie raiz, quer dizer, só cria raiz algo que está plantado, né? Para criar raiz, algo precisa ser plantado. Nossas flores, infelizmente, aqui tem que ser artificial, não pode ser natural. Mas se fosse uma flor natural, isso aqui, eu ia ter que plantar ela na terra, ia ter que molhar, né? Dar água, nem muita, nem menos, tem tudo um processo, né? Para ela se enraizar e não morrer. Quando se fala em raiz de amargura, está dizendo que é algo que entrou no nosso coração e a gente deixou ela se enraizar. Né? A gente deixou, a gente cultivou ela. Entendeu? Nós cultivamos para que ela se enraizasse. Ela criou raiz porque ela foi cultivada. Teve água, né? Teve sol. Né? Irmãos, como é fácil da gente deixar a santificação. Como é fácil a gente abandonar a nossa santificação quando nós deixamos que as coisas entrem no nosso coração. Estou falando aqui a raiz de amargura. E aí entra, né, tantas coisas e sentimentos normais da humanidade. Mas também, irmãos, às vezes é uma coisinha que a gente acha que não tem problema ali do mundo. E a gente vai deixando no nosso coração e vai deixando se enraizar. É fácil arrancar uma planta quando ela não criou raiz, né? A gente não precisa fazer força. Tira ela facinho da terra. Mas quando ela está enraizada, como é difícil. Tem que pôr força para arrancar. E é esse o nosso problema, irmãos. Às vezes nós deixamos as coisas criarem raiz em nós. E aí na hora de tirar, vocês já viram que na hora de arrancar uma planta que está bem firmada na terra, o que acontece com a terra em volta dela? Fica um buraco. Mexe em toda aquela estrutura onde ela estava. Quando nós deixamos coisas que não são de Deus entrar no nosso coração e criar raiz, a gente pode arrancar, sim. Vai poder arrancar. Mas você entende que ela vai fazer um estrago no seu coração? Ela vai fazer uma ferida porque mexeu ali? E é isso, irmãos, que nós muitas vezes não percebemos. É que depois, para consertar aquilo, dói mais do que não deixar criar raiz. Entende? É melhor cuidar da amargura antes que ela vire uma raiz. Vai ter um desgaste, mas vai ser menos desgastante do que você deixar aquela raiz, aquilo entrar no seu coração e depois você arrancar. O prejuízo é maior. Então, irmãos, quando nós estamos firmados em Deus, buscando a Deus, com a nossa mente voltada para as coisas de Deus, essas coisas cotidianas da vida, porque nós estamos sujeitos a sentimentos bons e ruins, todos nós. Enquanto estivermos aqui neste mundo, irmãos, vão ter pessoas que vão nos magoar. Nós não estamos imunes a isso, né? Mas nós temos que saber entregar as situações para Deus e não guardá-las no nosso coração. Quando Jesus disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, é isso que Jesus está ensinando, irmãos. É exatamente isso. Não guarde para você, entrega para mim. Deixa que eu tomo conta. Porque, irmãos,
Às vezes nós estamos fazendo tudo certo com Deus. E mesmo assim coisas ruins acontecem conosco. E se nós não entendermos que Deus está mesmo nas coisas ruins, neste processo, nós vamos deixar a santificação, porque nós vamos buscar os nossos interesses. E não é isso. Então eu queria colocar aqui: ore pela sua santificação. Peça a Deus para você ser santificado. E o processo da santificação é este processo de nós irmos estudar a palavra e Deus nos mostrar: isso aqui você está errada. Quem aqui já fez devocional e o devocional foi um soco no estômago? Porque às vezes a gente vai para a Bíblia achando que a gente está com a razão. Né? E aí a gente vai para a Bíblia e leva um soco no estômago. Porque as nossas razões diante de Deus, né? Diante de Deus. Então é isso, irmãos. A santificação, então, ela não deve ser apenas um estar, um momento. Nós devemos viver a santificação a cada dia. Ah, eu vou me santificar amanhã, né? Amanhã é ceia. Amanhã eu me santifico. Não, irmãos. A santificação, ela tem que ser algo natural na nossa vida. Por quê? Porque se eu morrer hoje e não estou santificado, eu não vou ver o Senhor. É o que a Bíblia diz, não sou eu que estou falando. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ah, mas só esse pecadinho, falando agora em pecado. Ah, mas só esse pecadinho, que mal tem. Só esse pecadinho tem muito mal. Irmãos, e às vezes nós temos a mania de achar assim, que os processos da nossa vida, mas ninguém sabe o que eu estou passando. E é por isso que a Bíblia é tão maravilhosa, porque ela conta a história de pessoas que passaram por coisas terríveis. Mas elas não abandonaram a sua santificação. Nós temos, por exemplo, José. Todos conhecemos a história de José. José vai lá, seus irmãos fazem aquele absurdo com ele. Aí ele vai lá, na casa de Potifar, parece que estava dando tudo bem para ele, né? Tudo bem que ele estava como escravo ali, mas Deus estava abençoando e Potifar gostava dele, né? Parece que a vida dele tinha dado uma melhorada. Aí vem a mulher de Potifar lá tentar José. Lembre-se que José era um moço. Ele não era velho, ele era um moço. Na flor da juventude, os hormônios fervendo. E vem a tentação. Mulher de Potifar foi a tentação de José. Uma mulher, ela deveria ser bonita, bem cuidada. Os egípcios eram um povo, para quem não sabe, a mulherada aí, o esmalte que inventou veio lá do Egito já ainda. As egípcias já eram vaidosas de se maquiar, de se arrumar. Ela não era uma mulher de se jogar fora. A tentação sempre vem bonita, irmãos. Ela não vem feia, não. Mas José disse: não, eu não vou pecar contra meu Deus. Mas ele podia dizer: mas olha a minha situação, Deus. Olha a minha situação. Eu estou longe da minha terra. Lembre-se que lá o lugar de adoração era outro. Eu estou longe do meu lugar de adoração. O que é só um pecadinho? E aí ele não cede à tentação porque a sua santificação era prioridade. Independente do que acontecesse ao seu redor, ele buscou a sua santificação. Não vou pecar contra Deus. Ele não disse que ele não ia pecar contra Potifar.
Eu não vou pecar contra Deus. Porque ele sabia que aquilo era pecado, era contra Deus. O que acontece com José? Vai para a prisão. Irmãos, José ficou muitos anos preso. A gente lê a história na Bíblia e como é tudo rapidinho, a gente pensa que foi papuf, né? Foi para a prisão, daí já... Não, irmãos, José ficou 14 anos preso. Injustamente. 14 anos lá preso, por não ceder à tentação. Porque a sua santificação era prioridade. E nós, irmãos, nós temos cedido a nossa santificação ao quê? Qual a ameaça que nós temos hoje? Ah, mas é só época de festa junina, né? Mas é só uma maçã do amor da festa. Irmãos, José, ele ficou preso e você pode falar, mas José tinha um plano de Deus na vida dele. Deus tem um plano na sua. Não é só na de José, não. Deus tem um plano na minha, na sua, de cada um aqui. Se José olhasse para a sua situação, ele ia dizer, Deus me abandonou. Não é verdade? Irmãos, o que eu quero trazer aqui é que às vezes a gente faz tudo certo e parece que dá tudo errado. Não é verdade? A gente está fazendo tudo certo e parece que está dando tudo errado. Mas você já pensou que todo esse processo é Deus querendo ver a tua santificação? Será que você tem visto que todo esse processo é Deus querendo te ensinar a confiar nele e não se deixar levar pelo pecado? Porque, irmãos, Deus tem que ser suficiente na nossa vida. Se Deus não for suficiente na nossa vida, nós vamos ceder toda vez que as coisas não saírem como a gente acha que deve ser. Ah, mas eu estou servindo a Deus e está dando tudo errado. Vou fazer outra coisa. Vou fazer um pecado porque até agora está fazendo tudo certo. Deus tinha um plano para a vida de José, mas ele podia ter perdido esse plano. Ele não se deixou levar pelo momento, pela situação, que não foi momentânea, né? Mas durou. Nós temos mais exemplos. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Irmãos, eles tinham tudo para dizer, eu preciso ceder. O que Daniel fez errado? E Daniel é um dos personagens bíblicos mais interessantes que tem, irmãos. Porque nós não vemos relato de um pecado de Daniel. Vocês já leram a história de Daniel? Você não vai ler lá, e pecou Daniel contra Deus. Nós não vamos ver esse relato de Daniel. Interessante, né? Porque todos os outros personagens bíblicos têm os seus atos bons, mas têm os seus deslizes também, né? Mas de Daniel a gente não vê deslize nenhum na vida de Daniel. Ele foi levado para o cativeiro, um jovem ainda, e lá ele não abriu mão da sua santificação, por proposta nenhuma. Nem pela comida do rei, nem por abrir mão de orar a Deus. E isso lhe custaria a sua própria vida. Irmãos, que preço você tem pagado pela tua santificação? Às vezes, irmãos, uma mentirinha. Ah, mas foi só uma mentirinha. Só uma mentirinha? Só uma mentirinha? Ah, mas Deus, as pessoas, irmãos, estão assim, tão cegas nas coisas espirituais hoje que falam assim, Deus sabe, Deus entende. Será?
Será que Deus entende? Deus entende que você pecou. Isso Ele entende. Irmãos, nós estamos num cristianismo muito light. E não é isso, não é esse cristianismo que a Bíblia ensina. No mundo tereis aflições. Foi isso que Jesus disse? Ele não disse que no mundo a gente ia ter vida boa. Ele disse que nós teríamos aflições. Ele disse, mas eu estou com vocês não estão sozinhos. Essa é a garantia. Não quer dizer que Ele vai me livrar de todos os problemas, minha vida só vai ser boa. Aí você vem falar para mim que Deus entende você mentir, você enganar, você falar mal, você fazer um monte de coisas. Não, irmãos. Nós estamos vivendo isso hoje porque nós achamos assim, não acontece que no Antigo Testamento, que a pessoa pecava já morria, né? Era vapt-vupt. E nós achamos que está tudo bem. Só que no texto que a gente leu, diz aqui, né? O salário do pecado é a morte. Às vezes nós estamos morrendo espiritualmente e a gente nem percebe. Porque o pecado se tornou normal. Quando nós estamos santificados, santos diante de Deus, a gente não consegue pecar. Por quê? Porque nós entendemos a gravidade do pecado. E você pensa assim, mas qual é a gravidade do pecado? Olha, o pecado foi tão grave que Jesus precisou morrer por ele. Custou uma vida o pecado. Então não é pecadinho, irmãos. Não classifique pecado como pecadinho. Pecado é pecado e leva à morte. Às vezes nós estamos mortos espiritualmente. Por quê? Porque quando nós não reconhecemos o pecado como pecado, nós não pedimos perdão, não há arrependimento. Irmãos, sem arrependimento não há perdão. Não adianta você chegar assim, digamos, amanhã tem a ceia, né? E você chegar diante de Deus, Senhor, me perdoa, que eu pequei. Para participar da ceia. Mas você não se arrependeu do pecado. Você não deixou o pecado. Isso não é arrependimento, irmãos. O perdão de pecado, ele vem com a confissão e com o arrependimento. Entendeu? Não é só dizer, Deus, eu pequei, e não se arrepender. Tem que haver arrependimento para haver perdão de pecado. Por que certos pecados, eles são, digamos, mais graves que outros? Qual o pecado que nós vamos cometer e que não deve fazer parte, mas é o pecado que é acidental. Você não planejou acontecer, mas aconteceu. Momentinho de descuido, você pecou. Esse pecado acidental ocorre algo muito rápido. Rapidamente o Espírito Santo já vem, você errou. Você errou. Né? E eu errei mesmo. Errei, Senhor, me perdoa. Por quê? Porque é um pecado acidental, a gente não planejou cometer. Agora, existem outros pecados, e alguns pecados que são relacionados na Bíblia, que são mais graves, porque eles são pecados planejados. Entendeu? Não são acidentais. Por exemplo, adultério. Adultério não é acidental. Ele é planejado. Ninguém cai por cima do outro lá e aconteceu um acidente e adulterei. Não. O adultério é um pecado que ele precisa ser... Primeiro vem o desejo, e aí você vai dar vazão para o desejo. Ele é planejado. E ele é tanto um pecado planejado que você depois inventa um monte de coisa para esconder ele. O pecado acidental não, a gente não esconde. Porque a gente eu pequei, vou pedir perdão. Agora, esses pecados, assim, eles são planejados. E depois há outras para esconder o pecado. O roubo.
é um pecado planejado. Ninguém sai roubando assim, do nada. Ai, me descuidei e roubei. Não, né, irmãos? Tem que haver um planejamento para isso. E depois um planejamento para manter. O vício é um pecado planejado. Né? O vício é um pecado planejado. Eu vou fazer porque eu... Entendeu? E outros pecados que a Bíblia lista, que são pecados que são planejados, irmão. Então, não é acidental. Não é um acidente. E são esses pecados que não são acidentes que nos levam ao inferno. Também são esses pecados mais difíceis de nós largar. Entende? São mais difíceis. Mas quando a gente está cheio de Deus, buscando a santificação da nossa vida, nós conseguimos deixar todo e qualquer pecado, seja ele qual for. Mas nós precisamos estar amando a Deus, para chegar ao ponto de dizer como Jesus, que seja feita a tua vontade, não a minha. Qual era a minha vontade hoje? Irmãos, minha vontade hoje é... Peguei sinusite, abençoado, não quer mais ir embora. Essa semana fiquei ruim de novo. Qual a minha vontade hoje? Ficar deitadinha lá no meu sofá. Quietinha lá. Essa é a minha vontade. Minha carne. Mas o meu espírito, não, você tem que ir para a igreja. Essa é a minha vontade carnal. Eu preciso vencer a minha vontade carnal. Eu preciso vencer. Se eu pedir para cada um aqui, cada um hoje estaria, né, querendo fazer outra coisa. Então, estou dando esse exemplo. Deixar a vontade de Deus é isso, dizer, Senhor, a tua vontade, não a minha. A tua vontade é soberana, não a minha vontade. Então, nós precisamos entender, conhecer a verdade, conhecer a palavra. Se você não conhecer a verdade, a palavra de Deus, é muito fácil você ser enganado. O que nos liberta é a verdade. Aqui, ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, aqui está a verdade, eu preciso conhecer. Se a gente não conhece a verdade, hoje em dia, né, tem essa de fake news. Tem esse fake news. E assim, ó, a gente que entende um pouquinho mais, vamos falar assim, ó. Tem algumas coisas da inteligência artificial que a gente já está assim, é ou não é? Não é? Está tão bem feitinho que a gente fica na dúvida. Será que isso aqui é real ou é inteligência artificial? Porque está muito próximo, né, do real. Agora, tem outros vídeos que a gente olha de longe. Ah, isso aqui é fake news. Né? Mas vocês imaginem quantas pessoas que não têm esse conhecimento que nós temos de rede social. Que, infelizmente, no nosso Brasil há uma desigualdade muito grande. Você pega uma pessoa lá do interiorzão, que mal sabe o que é inteligência artificial. Entende, irmãos? Elas compram aquela fake news como real. Uma coisa bem grosseira, assim, que a gente vê que é errado, para eles vai ser, nossa! Porque eles não têm o conhecimento, né? É por isso que nós precisamos conhecer Bíblia, porque sem o conhecimento, a gente se deixa levar por fake news. Né? Ainda bem que a gente conhece Bíblia, porque, irmãos, está surgindo muita heresia e vai surgir mais. O anticristo vai vir com mais coisas e distorcida da palavra de Deus. E se nós não conhecermos, a gente vai se deixar levar. Por que o Brasil está tão mal, falando em cristãos? Porque a maioria de quem se diz cristão hoje não conhece a Bíblia. Não conhece.
Não sabe nem achar os livros na Bíblia. Sabe nem onde fica o livro da Bíblia. Por quê? Então, o conhecimento da Bíblia, da verdade, é essencial. Lá os irmãos de Bereia, né, que fala, né, em Atos, fala sobre os irmãos de Bereia, quando Paulo pregava, o que acontecia? Paulo pregava, eles... Deixa eu ver aqui, Paulo, deixa eu ver se é verdade isso aí. Eles iam ver se era verdade o que Paulo estava falando. Mas quem que estava falando era Paulo, irmãos. Aquele Paulo que ele passava e a sombra dele curava. Era esse Paulo que estava pregando para Bereia. Mas ele falava, os irmãos, deixa eu ver aqui, não tem uma heresia ali. É isso, irmãos, conhecer a verdade é isso. É não dar ouvidos a qualquer coisa, seja quem for que estiver pregando. Deixa eu ver se é verdade. Irmãos, tem um pastor, eu gosto das palavras, gosto dos livros dele, tem livros muito bons, é brasileiro, né? Mas tem muita coisa ali dele que não é de acordo com a palavra diz. Tem algumas heresias lá ali. Mas ele tem nome no Brasil. Vamos colocar do Brasil. Ele tem nome no Brasil. Ele é bem conceituado no Brasil. Teologicamente e tudo mais. Mas eu discordo de coisas com ele. Por que eu discordo? Porque não condiz com a palavra de Deus. Não condiz com o que está aqui a Bíblia. E como que eu posso avaliar essa pessoa que é tão renomada? Conhecendo a Bíblia. Porque a Bíblia, irmãos, ela não precisa, eu não preciso ter faculdade, ter não sei o quê para entender a Bíblia. Eu tendo o Espírito Santo, eu entendo qualquer coisa da Bíblia. Eu só preciso ter Deus em mim, que é o Espírito Santo. Irmãos, olha meu sogro não sabia ler, aprendeu a ler na Bíblia. E ele só lia a Bíblia. Eu achava engraçado, porque se você desse o outro livro, ele não conseguia ler. Mas não é a mesma palavra. Ele só conseguia ler a Bíblia. Então, ele era, né, um semi-analfabeto. Mas ele conhecia Deus. Ele conhecia a Bíblia. Por quê? Porque a verdade, a gente conhece através do Espírito Santo. Então, quando a gente está cheio de Deus, a gente vai saber a Bíblia. E nós precisamos, como cristãos, examinar a Bíblia. Quando alguém fala, irmãos, por isso que a gente brinca, né? De vez em quando que nós somos batistas, porque se alguém chegar aqui, né? Eu vou chegar aqui e falar para vocês, porque hoje eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Nós, como batista, vamos falar assim, então tá, fala aí, vou escutar e ver se é de Deus mesmo. Os neopentecostais, chegar para pregar e falar, eu tenho uma palavra de Deus, é um glória a Deus, aleluia, e um estardalhaço. Eles nem ouviram se é de Deus ou não. A gente brinca que essa é a nossa diferença, né? Nós somos pentecostais, mas, espera aí, é de Deus mesmo? Eu já fui à igreja que a pessoa estava pregando e estava falando do diabo. E tinha irmão lá, glória a Deus, aleluia. Quer dizer, ela estava prestando atenção no que estava sendo falado? Tem muita gente que... mas não pode dar glória a Deus no culto? Pode, irmãos. Você sentir no seu coração? Pode. Amém, glória a Deus, pode? Pode. O que não pode ser algo mecânico, entendeu? Essa é a diferença de conhecer a verdade, é ser como o pessoal de Bereia. Era Paulo pregando. Deixa eu ver se esse que Paulo está falando é o que diz mesmo. Não importa quem era o pregador. O que importa é a palavra. E hoje, por causa da internet, nós estamos fazendo ao contrário. Mas foi o David Leonardo que falou. Né? Mas foi o David, ele enche estádio. Né? Ele enche estádio.
Mas foi a Ana Paula Valadão que falou. Irmãos, o que a Bíblia falou? Conhecereis a verdade, não vá pela cabeça dos outros. Como diz o ditado, quem vai na cabeça dos outros é piolho. Por isso, irmãos, que a gente incentiva tanto vocês a estudarem a Bíblia, fazer devocional, estudar a Bíblia. Porque virá um tempo, irmãos, que o que vai nos manter é o conhecimento de Deus que a gente tiver. Porque senão a gente vai ceder para o anticristo. Vai ceder, irmãos. E eu falo para vocês hoje, a Bíblia nos diz que o anticristo ele vai fazer cair fogo do céu. Vocês imaginem o poder desse homem. Se coloque, pensa por um minuto se você vê alguém fazendo um milagre extraordinário. O que você faria se hoje você segue David Leonardo, que nem milagre faz? Que fala uma heresia em cima da outra e as pessoas estão comendo. Ah, não, esse aí é de Deus. Entende, irmãos? Mas a nossa mente precisa estar cheia, santificada na palavra. A tua palavra é a verdade. Se nós conhecermos a Bíblia, nós vamos saber separar o joio do trigo. Senão a gente vai tudo junto, irmãos. Porque hoje em dia as pessoas estão se alimentando pela internet. Tem muito cristão hoje se alimentando do que vê na internet. E às vezes nem é o vídeo todo, é um videozinho de 1, 2 minutinhos. Nem ouviu a palavra toda que o pastor pregou. Só pega um trechinho lá. Irmãos, isso não é conhecer Deus e a sua palavra. Cada um de nós precisamos ter as nossas próprias experiências com Deus. Eu preciso ter as minhas e você precisa ter as tuas experiências com Deus. O que vai aumentar nossa fé é as experiências que nós temos com Deus. Sejam elas boas ou ruins. Eu citei aqui José, eu citei Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Eles não estavam bem com Deus. O que aconteceu com esse povo? Mas Deus agiu, Deus interviu. Deus não livrou eles dos problemas, mas livrou ele nos problemas. É isso que Jesus nos garante quando ele diz: e eu vou estar convosco, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. É isso que Jesus está mostrando, é isso que o Antigo Testamento nos mostra. Deus não livrou os seus servos de passar por problemas, mas Deus estava com eles nos problemas. E é isso que é estar confiando totalmente em Deus, nos santificando, sabendo que Ele está conosco. E, irmãos, nós precisamos ter experiências com Deus. Precisamos mais. O que nos mantém a nossa fé é as experiências que a gente tem com Deus. E não só as experiências de 10 anos atrás. Deus quer algo novo. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, irmãos. É cada manhã Deus fazendo algo novo na minha vida. O Rogério, vou citar o Rogério, que ele é o meu... Ele faz os devocionais e manda para mim os devocionais dele todo dia. E ele está no Antigo Testamento. Eu sei que o Antigo Testamento não é fácil, não, irmãos. O Antigo Testamento é difícil. Você começa a ler lá, dá um nó na cabeça. Mas o que eu vejo? Eu vejo o Rogério pegando lá do Antigo Testamento e trazendo para a vida dele hoje, aqui. Não, mas se Deus quis isso essa semana, ele falou sobre como deveriam ser os animais para o sacrifício, né? Sem mancha, sem mácula. E o Rogério pegou aquilo lá e disse: puxa, mas se lá atrás Deus não aceitou a oferta para ele algo ruim, por que hoje Deus vai aceitar uma vida que não seja totalmente entregue a Ele? Não é verdade, irmãos?
Se lá atrás a oferta ao Senhor tinha que ser um animal sem mancha, sem defeito, era esse que tinha que ser oferecido a Deus, por que que hoje Deus ia aceitar a minha vida de qualquer jeito? Sem santificação. Não, Deus nos quer, mas Deus nos quer em santificação. Conhecereis a verdade. Nós precisamos conhecer a Bíblia para nos santificar. Por quê? Porque a Bíblia é que nos mostra o caminho. E aqui é interessante, aqui no texto de Hebreus, que fala assim: e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Quer dizer, caminhos retos. Não é mais fácil caminhar por um caminho reto do que por cheio de curva? Aqui está falando de uma vida reta, uma vida de um caminho certo, para que a gente consiga andar. E esse caminho certo é a Bíblia que nos ensina. E nós precisamos entender para nos santificar. Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Santidade. Eu preciso viver em santidade. Eu não preciso estar em santidade, eu preciso viver em santidade. Hoje, amanhã, todo dia. Porque quando eu partir, eu vou estar com o Senhor. Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Irmãos, a gente vem com uma bagagem muito grande do mundo para Cristo. E essa bagagem, ela precisa ser deixada, né? A primeira coisa que a gente deixa é os nossos pecados. A primeira coisa da bagagem que a gente traz é os pecados, e essa é a primeira coisa que a gente deixa. Mas depois tem outras coisas que nós precisamos ir deixando para nos santificar. A Bíblia diz: aquele que rouba, não roube mais. Aquele que mentia, não mente mais. Entendeu, irmãos? Tudo aquilo que eu fazia antes, que não agradava a Deus, eu devo deixar de fazer. Aquele que era fofoqueiro, não fofoca mais. Aquele que não amava, agora ama. Aquele que não sabia perdoar, agora perdoa. Toda essa bagagem nós vamos ter que deixar, irmãos, para nos santificar. Ah, mas eu não consigo. Consegue, sabe por quê? Porque a santificação, ela vem de Deus para nós. Qual área da sua vida que é mais difícil para você? Não precisa me responder. Porque cada um aqui tem a sua. Não é verdade? Às vezes a minha não é a mesma do Marcelo. Não é a mesma do Mike. Cada um tem uma área que é mais difícil para nós. E parece que é sempre ali, né? Que pega a gente. Então, irmãos, comece a pedir a Deus que te santifique naquela área da sua vida. Né? Vou colocar assim. Talvez as pessoas me chamam de chata, eu sei disso. Talvez a área da minha vida seja essa. O Senhor me santifica, eu preciso ser mais simpática. Né? Às vezes eu preciso ser. Eu preciso que Deus me santifique nessa área. Entende, irmãos? Por quê? Porque de mim mesma eu não consigo. Parece uma coisa boba, irmãos, mas cada um sabe onde é difícil. Às vezes, irmão, eu olho para... mas só isso aí, mas para ele é grande. Né? Cada um sabe o seu gigante. Onde é. Então, eu preciso, Senhor, me ajuda a vencer. Me ajuda a vencer isso. Senhor, me ajuda a vencer. Me santifique nessa área. Senhor, que a minha língua seja santa. Né? Que o meu viver seja santo. Às vezes, irmão, nós somos muito apressados em falar, né? E a gente magoa o outro pela nossa rapidez em dar resposta.
Às vezes a gente precisa, Senhor, me ajude a ouvir mais, né? A ser moderado no meu falar, né? Então, irmãos, cada um sabe. E olha que bom, eu não preciso lutar sozinha contra essa área da minha vida. Eu tenho Deus, que pedindo a Ele santifica isso para mim. Então, irmãos, que a nossa oração de hoje em diante seja: Senhor, me santifique. Senhor, me santifique, me ajuda a me santificar. Vou falar para vocês, se nós colocarmos em prática isso, rapidinho, nós vamos ver mudança em nós e através de nós. Porque as pessoas notam, irmãos, as pessoas notam. Quem está buscando uma vida com Deus, as pessoas notam. Então, que nós possamos ser notados pela nossa santidade e não pela falta dela. Que as pessoas nos olhem e vejam a nossa santidade e não a falta dela. Que nós possamos realmente levar o nome de Cristo. Que nós sejamos santos como aquele que nos chamou é.